pressão é forte, ó. Desculpa, Agora vai. mas agora são aqueles 7 innings. Tá, aquele Sim. ponto alto. Tá preparada? Quer tomar mais uma água? Vamos ver, vamos ver. Bom, vamos lá. Boa. Qual é a sua primeira lembrança no softball? Eu acho que deve ser a minha primeira viagem. Eu não lembro realmente quantos anos eu tinha. Eu lembro que a minha mãe não foi junto. Então tinha a tia Emília Costa e Silva, eu acho que ela ficou como minha babá, assim, né? A gente nunca tinha viajado sozinha. Tipo, ai, agora vai lá e coloca seu lençol. Ai, agora vai lá e vai tomar banho. Agora não sei o quê. Então eu acho que foi para Londrina. E se não me engano, foi nesse mesmo evento que a gente foi lá para jogar um torneio, alguma coisa assim, mas eu acho que teve algum campeonato internacional de beisebol. Então, era a época, acho que era na CEL, né? Então, tinha um monte de times internacionais e lojinha cheia de coisa de beisebol, né, principalmente. Mas eu lembro que eu fiquei, nossa, tem tudo isso. Agora a gente é aquele momento fã. Então, como hoje a gente escalou como coach, como Lana, Lana Coach, em que evento você tipo, sonha em dar aquele auxílio para uma seleção, para um time? Você tem um evento que você fala, cara, esse eu queria estar ali com elas? Olha, acho que com certeza o Mundial, né, que elas conseguiram, né, a classificação agora. Com certeza eu gostaria de acompanhar a seleção nesse Mundial. Assim, eu acho que é muito difícil ir como auxiliar técnica, né? Mas eu gostaria muito de estar com elas lá. Né? Já me acostumei um pouco a não estar dentro de campo, né? Não ser Que é mais atleta, difícil. mas estar ali e apoiar no que for preciso, ou, sei lá, né? Se eu tiver dinheiro e tudo mais, ir lá só para acompanhar, para torcer, por exemplo, porque com certeza vai ser um momento, assim, único na carreira dessas meninas. Eu sei que elas vão dar o sangue, vão dar tudo, tipo, muito mais de 100% que elas têm, porque o que eu vi na seleção foi isso. Elas se dedicam muito, não só nas coisas dentro de campo, elas se dedicam demais nas questões fora de campo. Então, eu sei que o coração delas vai estar lá. Elas vão com tudo, então acho que vão ser jogos que, se pudesse acompanhar ali ao vivo, sentir, né, quem joga sabe esse negócio, adrenalina de estar ali, acompanhar, sofrer, sorrir, chorar junto, de estar ali, acho que isso seria muito, muito legal. A gente já sofre vendo elas pela transmissão, as Cardiac Girls, né? Isso. Qual foi o lugar mais especial ou mais inusitado que você conheceu por causa do soft? Bom, né, eu sei que as meninas normalmente comentam aqui de alguma experiência da seleção, né? Ah, é Canadá, é o Mar do Caribe, não sei o quê. Como eu só tive 2 experiências da seleção, e uma foi, né, Medellín, Colômbia, e Guayaquil, Equador, não tem muito como eu falar de um lugar paradisíaco que eu conheci. Mas o que eu posso dizer são, por exemplo, lugares diferentes que eu fui para jogar ou não, mas, por exemplo, o lugar mais longe que eu já fui jogar foi em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Nossa, Então, foi um rolê de pega avião, vai até Maringá, Londrina, não lembro. Lá a gente alugou carro, daí vai até sei lá onde, que daí você vai lá, faz compra na Argentina, para daí depois você vai para Naviraí e joga, né? Porque o torneio lá começa a partir de sábado, depois do almoço, exatamente para você também ter esse tempo legal de fazer compra. Esse foi um rolê mesmo para jogar. Outro lugar que eu fui, assim, por causa do soft, foi Araranguá mesmo, que uma das atletas convidou para a formatura. Então, me despenquei lá para o sul. Araranguá é quase Rio Grande do Sul. Foi eu e a Sica, a gente pegou um busão, né, porque eu não ia dirigir até lá, e foi um negócio louco. A gente chegou, sei lá quantas horas de ônibus, 9 horas de ônibus para ir, para ficar menos de 24 horas lá, para pegar o ônibus de volta, chegar em Curitiba e trabalhar segunda-feira.
De todas as suas conquistas no soft, qual foi a mais especial ou a mais simbólica de todas elas? Pode ser como auxiliar, e aqui eu vou poder deixar, pode falar como atleta também. É, como atleta, né? Eu vou falar, acho que a Tsuane também já comentou. Não foi nenhuma conquista, assim, não foi nem o título que a gente ganhou. Foi em 2016, eu acho, que foi o nosso, o CG, a gente ficou em vice do brasileiro, a final foi contra a Marília, a gente perdeu, foi um jogo, assim, bem apertado e tudo mais, mas eu não sei, naquele campeonato o time estava com uma vibração, uma energia tão boa, assim, sabe? O nosso time sempre foi de ter gente de muitas idades diferentes, né? Então tinha 30 e poucos e tinha as de 15 anos jogando. A Cara, gente, desde que eu tô no CG, sempre foi assim. E naquele ano e naquele campeonato, principalmente, parecia que estava todo mundo em sintonia. Né? As mais novas com as mais velhas, estava todo mundo vibrando junto. E assim, a alegria em campo era assim, uma coisa que dava gosto, assim, sabe, de estar ali. Eu imagino que os pais que acompanharam, que estavam torcendo, dava gosto de ver, porque você sente quando, mesmo que o time esteja perdendo, você sente quando as atletas estão ali se doando, e elas querem e elas se incentivam umas às outras, não tem um negócio de cobrança, é muito mais um incentivo do que cobrar, né? E, beleza, não deu certo, mas tudo bem, o resto do time está aqui e a gente, né, vai dar um jeito nisso, né? O esporte, a gente não é um esporte individual, quando ganha, não ganha uma só, e quando perde, não perde uma só. E o que mais marcou foi que foi basicamente a despedida do Sensei Shock, foi o último campeonato dele com a gente. Depois da final, assim, a gente estava triste que não ganhou, mas por todo, né, como a gente tinha jogado aquele jogo e o campeonato inteiro, não era aquela, tipo, tristeza de, tipo, vamos morrer. Não, a gente tava leve, porque a gente sabia que a gente deu o nosso máximo. E o Sensei Shock, depois do jogo, claro, a gente se reúne para conversar alguma coisa, e quando ele foi agradecer, gente, ele chorou. E quem conhece o Sensei Shock, ele não era, né, de se emocionar muito. Enfim, daí esse foi o, foi o último torneio dele, campeonato dele, porque daí no ano seguinte ele faleceu, né? Tem o texto que tem em homenagem a ele no Softball Brasil, eu escrevi. foi eu que escrevi. E Maravilhoso, por sinal. foi especial porque ele a gente conseguiu dar essa alegria para ele, mesmo não sendo título, né? A gente conseguiu dar essa alegria porque o que ele mais valorizava era isso de você jogar alegre, de você estar ali por prazer. Ninguém está te obrigando aí, ninguém está te obrigando a ir treinar. Você já é adulta, né? Ou sei lá, tem as mais novas também, mas sabe, já pensa, já tem cabeça para pensar, para tipo, ai, tô indo lá arrastando, sabe, quando vai arrastando bato assim porque não quer treinar? Não tem mais isso. Então, o que ele gostava era isso, de ver o time alegre, de ver o time unido, principalmente, inclusive, né, na verdade, fora do campo. Então, várias coisas a gente fazia, ele mesmo incentivava, churrasco, evento, viajar para a praia, o time inteiro, e ele sempre junto. Então, eu acho que com certeza ele ficou muito feliz nesse campeonato de ver essa construção, né, que ele ajudou a construir tudo aquilo. Qual que é a sua maior frustração no soft? Bom, daí eu posso falar como atleta e talvez não diretamente como auxiliar, mas como atleta, com certeza, nunca ter ganhado um campeonato brasileiro, nem no Nikkei e nem no Central Glória. No Nikkei, meu time até chegou a ganhar o Taça Brasil, mas pra gente, né, até uns anos atrás, o campeonato máximo do ano sempre foi o Campeonato Brasileiro. E daí isso a gente nunca ganhou. Então, essa é uma frustração minha como atleta. Chegamos próximo nesse do Sensei Shock, mas não deu.
tudo bem, a gente perdeu, mas a gente estava satisfeito com o que a gente entregou. E uma outra história que eu tenho, que daí é uma frustração minha, né? Fico triste pela minha atitude, na verdade, que quando eu era menor, eu era adolescente, né? Tava naquela fase um pouco rebelde. Tava naquela fase um pouco rebelde e o meu pai estava ajudando a treinar a gente lá no Nikkei. Ele estava de auxiliar técnico, então ele ia ajudar nos treinos, ele viajava junto e tudo mais. E eu lembro, assim, que, eu não sei se era impressão minha ou é porque era aborrecente mesmo, eu tinha a impressão que era exigido muito mais de mim, em campo. Seja, né, na defesa, para bater, não sei o quê. Então, parecia que eu levava mais bronca em campo do que as outras atletas. E daí eu chegava em casa, a gente ia jantar e ele falando de novo, sabe? Cobrando de novo. Só que daí eu estava nessa fase péssima e eu acabei respondendo. Eu nunca fui de responder muito os meus pais. E eu respondi, do tipo, já tive que ouvir isso no campo, eu vou ter que ouvir isso aqui em casa de novo e tal. E foi péssimo, péssimo, horrível, falta de respeito. E depois disso, o que aconteceu foi que ele não. Para mim, eu tenho, né, guardado na minha memória que depois disso ele nunca mais foi ajudar. E que ele nunca mais foi de auxiliar. E é uma coisa que, assim como faz parte da minha vida, sempre foi parte da vida dele também, né? E as meninas gostavam dele, porque ele sempre foi uma pessoa ele é muito motivador, ele é muito incentivador, ele é, sabe, igual eu fico em campo gritando, chamando, ele é assim também, ele grita, ele chama, ele brinca muito. Só que depois disso ele nunca mais foi, então não sei se foi por causa disso, eu tenho para mim que foi, pai, depois você me fala se não foi. Mas essa é uma frustração que eu tenho também. Mas, Ian, você ainda tem um grande sonho, algo que te motive a continuar treinando, dando treino, ajudando o pessoal e o esporte? Eu acho que é muito mais ligado ao esporte em geral, ao soft, né, de incentivar para que ele seja mais conhecido, que ele seja mais valorizado, né, tipo, além do beisebol, as pessoas também conhecerem o soft ou saber o que que é. Por exemplo, esse negócio que a gente, né, gosta de ver outras pessoas jogando, pessoas que, sei lá, não nasceram jogando igual a gente, não nasceram no campo, né? Então eu lembro, né, quando o Sensei Shock era vivo ainda, a gente ia uma vez por ano para Floripa, que daí ele dava clínica, então ele repassava treinos, estratégias e técnicas e tudo mais, a gente ia junto, né, para auxiliar. Nossa, sempre foi muito bacana, né? Porque a gente era super bem recebido, o pessoal de Floripa, né? O Floripa e Itibã são super queridos também, receptivos. Então, no sábado a gente fazia isso, de fazer um treino, um joguinho, e daí no domingo ainda dava para a gente aproveitar um pouquinho a praia antes de voltar. Então, era sempre assim, só o final de semana. Questão tipo, incentivar, quando eu tô com o pessoal de Araranguá, normalmente é só um final de semana que eu tô com eles, normalmente é para misto, né, para torneio, porque eles focam no misto, principalmente o Tony Camps, né, tanto que uma das minhas memórias mais gostosas foi a primeira vez que eu joguei com eles no Tony Camps, então foi no ano seguinte, acho que foi no ano seguinte da primeira vez que eu joguei com elas, que a gente fez o time. No ano seguinte, eu fui a primeira vez jogar com eles o Tony Campos, que é o universitário da Unicamp, Campinas. E foi nesse primeiro torneio que eu joguei com eles, eles foram campeões desse torneio. E assim, a emoção deles, a alegria, porque o time só tinha 5 anos, né? Então, e eles já em 5 anos conseguiram vencer um torneio e foi muito emocionante. Então, beleza, é só o final de semana que eu tô ali, mas mesmo no pouco tempo que eu tenho, eu não tenho muito tempo para ficar conversando, porque eu também tô jogando, né? Eu tô em campo defendendo, daí tô batendo, não sei o quê. O pouco que eu consigo, entre uma coisa ou outra, tentar repassar, falar alguma coisa, não só de técnica, também questões, tipo, emocional, sabe, psicológico, de pressão de jogo e tudo mais. Sabe, esse negócio de incentivar o esporte da forma que você puder. Então, você pode estar junto com um time universitário, né? Pode repassar algumas coisas, incentivar as mais novas, né? Coisas de valores, coisas técnicas, coisas de organização fora do campo também, né? Tem que preparar lanche, tem que fazer cálculo de Gatorade, tem que fazer não sei o quê. Tudo que der para a gente ajudar,
né, nessa divulgação e perpetuação do esporte para que não morra, né, não fique diminuindo tanto os clubes, né, igual quando a gente era criança tinha muito mais clube de softball, hoje não tem mais, sumiram. Então, que eu puder fazer, né, nessa questão de acompanhar times, de auxiliar, de divulgar da forma que for, eu acho que é mais isso, assim. E ó, a gente está no último inning agora. Base cheia. Você batendo, contagem máxima. O que o softball representa para você? Adorei isso. Tipo, meu Deus. Acho que eu já falei bastante, né, sobre isso. O softball não é só um esporte, não é só questão de treino, de competição. Para mim, pelo menos na minha vida, o softball ajudou a formar muito de quem eu sou, do meu caráter, muito de como eu sou pessoalmente, como eu me porto profissionalmente, né, atitudes que eu tenho. Eu vejo que o softball contribuiu muito nisso, né, questão de cobrar menos, né, claro, gente, não sou perfeita, óbvio que eu vou fazer coisas erradas no profissional, no pessoal e tudo mais, mas alguns ensinamentos do tipo cobrar menos e incentivar mais, beleza, você está vendo que uma pessoa não está entregando bem, tipo, não está jogando bem, ou não está entregando bem. Você tentar compreender que ela talvez ela esteja dando o melhor dela, né, dentro da capacidade dela ou dentro daquele momento dela, né, não ficar naquela coisa, você tem que fazer mais, você, sabe, espero mais de você. Questão muito trabalho em equipe, tentar não centralizar as coisas, então algumas vezes eu me vi sendo capitã e centralizando muito as coisas, e chega uma hora que você explode, você não vai dar conta, então você aprender a dividir o peso, né? Então, por exemplo, no CG eu sempre tive umas meninas chaves que estavam comigo ali, que eu sempre fui muito mais de gostar de ser capitã dentro do campo, jogando, né? Mas toda a parte fora não me dava muito bem. Então, por exemplo, sempre tive a Tsuane, sempre tive a Lika, né? A Mitsui, irmã da Tsuane, Aninha, Hitomi, sabe? Então tem muita gente, você aprender a abrir, né? Não ficar centralizando tudo, porque normal, uma hora você não vai dar conta, você vai explodir, vai surtar. Acho que esse trabalho em equipe, questão de liderança, talvez, eu acho que também me ajudou bastante, né? Sendo capitã desde criança. Tentar, né? Uma coisa que, né, tentar saber conversar com a pessoa, sabendo que você não adianta você falar do mesmo jeito que você gostaria que falasse com você, e também não adianta você falar exatamente do mesmo jeito. Eu falo com você de um jeito, eu replico exatamente da mesma forma com Rondinha. Né? Você perceber que existem pessoas que você vai ter que falar de uma outra forma, você vai ter que, talvez, florear um pouco mais antes de chegar no objetivo. Tem gente que é igual eu prefiro que seja objetiva. Não vem me contar uma história gigantesca para daí eu já abstrair enquanto você está falando. Então, sabe? Então, você tem que aprender, óbvio, isso é uma coisa que no meu profissional, no meu pessoal ainda não domino, né? Mas a gente vai se tocando em algumas coisas. Tipo, não dá para falar assim com a pessoa, essa outra pessoa assim. Então, questão de relacionamento é uma coisa que o soft ensina muito. Sim. Mas eu tenho uma má notícia. Não? Empatou. Ai, ai, ai. Tirada Ai, ai, dela ai. foi tipo, eu já senti assim. Que vai para penalidade, Dio. Tá, não fui suficiente na minha resposta, é isso. Mas essa penalidade é boa, o Io, até A penalidade do bem. dar uma quebrada aí nas histórias, enfim. Você tem alguma dica aí de filme, de série, de música, alguma coisa que esteja prendendo aí sua atenção nessa quarentena, que você possa dividir com a gente? Olha, série é o que mais a gente vê, né? Porque Sim. não tem muitas opções, né? Fora quem tá furando a quarentena, mas quem tá fazendo certo não tem muitas opções.
De série, assim, eu gosto de... Normalmente eu procuro mais seriados do que filmes. Gosto de ficar vendo seriados de outros países que não os Estados Unidos, por exemplo. Eu tô vendo agora um que, na verdade, eu nem não recomendo muito, assim, mas o que eu tô vendo agora é um seriado finlandês, que acho que é Border Town, o nome. Ele é bom, mas ele tem um ritmo um pouco mais lento, assim. Mas é legal você ficar ouvindo uma outra língua. Que mais de série? Vikings, óbvio. Bom. E tipo, muito sangue, tudo mais. De música que eu acho legal, eu tô ouvindo às vezes uma banda israelense Olha, que a maioria das músicas é em inglês, mas sempre tem um toque, né, do ritmo deles. Algumas músicas são em hebraico mesmo. Se chama Full Trunk, full de cheio, trunk de tipo com U, sabe? Full trunk de porta-malas. boa. E aí eu acabei ouvindo outras, assim, coloca a playlist das paradas de Israel e tem umas coisas legais, assim, para ouvir, diferente, mas legais. E, bom, Iô, só mais uma aqui para a gente fechar essa Ameaça ele. prorrogação positiva aí. Não tenho ainda intimidade. O problema é quando ganha intimidade que o soco vem. Justo. Não, boa. A quarentena nesse caso acabou ajudando, então tá tudo certo. Mas não, essa vai ser tranquila também. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa aí que você pensa em fazer assim que essa quarentena terminar? Gente, quem conhece sabe. Eu vou fazer as malas e eu vou viajar para, sei lá, qualquer lugar. Porque eu Boa. gosto muito de viajar. Tem a figurinha, acho que foi a Ritominha que fez, eu tenho uma figurinha chamada Iô, turista profissional. Eu já fui, eu viajo também bastante a trabalho, né? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é fazer as malas e me colocar no mundo, né? Primeiro que essa pandemia já estragou vários planos que eu tinha para esse ano de viagem, já foram frustrados, mas a gente recupera. Para algum lugar eu vou, ficar aqui não vou para praia, vou para, sei lá, qualquer lugar. Bom, para a gente finalizar aí, ó, o espaço é teu para deixar um recado, um abraço, um beijo. A gente só não vai falar para você xingar porque vai ficar registrado, né? Então, Pô, eu tô me controlando muito, quase não falei palavrão. não, mas palavrão pode falar. Bom, mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe, especialmente para você, Xuxa. Não, queria só, gente, agradecer o convite, Sami, Honda, de estar aqui. Fiquei nervosa e tudo mais, mas agradecer muito, falar um pouco mais da história, contar um pouco, né, da experiência que é estar ali na seleção, mas não mais como atleta, é uma experiência totalmente diferente. Falar sobre outros times, né, o amor que eu tenho pela UFSC, por exemplo. Só agradecer mesmo esse apoio, agradecer quem está aí, e, sei lá, torcer, um desejo que eu tenho mesmo né, aquilo que eu falei, da gente conseguir dar mais visibilidade para o nosso esporte, que a gente ama tanto, que a gente sabe tudo o que esse esporte proporciona para a gente, né? Não somente esporte, toda essa parte que eu falei de vida mesmo, de valores, de caráter, que a gente sabe que o nosso esporte pode contribuir muito para a formação de muita gente. Então, pedir para quem está aí e quem acompanha e quem vê as matérias e tudo mais, que possa dar essa força. Meus pais que sempre me incentivaram muito em qualquer decisão, né? Quer jogar, vai jogar, quer parar, vai parar, quer mudar de time, vai mudar de time. Importante que eles sempre falam, importante que você esteja feliz, né? Uma coisa que a minha mãe falou. Importante que onde eu esteja e com quem eu esteja, que isso me faça bem. Então, eles sempre me apoiaram em todas as decisões que eu já tomei na minha vida, né? Eu sempre tive o apoio. E todo mundo, o pessoal do meu trabalho também, que me apoia. Eu acho que eu ter conseguido viajar com a seleção o ano passado foi muito apoio que eu tive
ali do meu coordenador direto, da minha gerente, do meu superintendente, porque eles sabem, desde sempre eles sabem como esse esporte é importante na minha vida. E, gente, foi um mês antes, eu tinha que pedir férias, eu tinha que sair, e tava, assim, um caos ali, eu tava fazendo muita coisa, era a época que eu tava viajando direto para Porto Alegre, a trabalho e tudo mais, e eles me deram todo o apoio, falaram, não, pode ir, a gente dá um jeito, vamos ver férias, 5 dias de férias, você consegue depois com umas horas negativas e tudo mais, então eu agradecer a todo mundo que sempre me apoiou, né? Meus pais, minha família, o pessoal do meu trabalho, que nem conhece o esporte, mas apoia, né? Sabe que é importante para mim. E todo mundo que tá aí fora e que, né, se esforça ao máximo para o nosso esporte dar certo, para o nosso esporte crescer, todo mundo que apoia as seleções. Então, agradecer bastante. Rondinha, aumenta a anotação e a gente já está em 12. 12. E eu mostro com o maior orgulho, porque dá um trabalho do cacete fazer essas artes. Tem que então, mostrar. todo o programa eu vou colocar para a gente dar uma olhada no nosso timinho. Ele tá assim, ó. Com a Fê, louco. Com a Chantal, com a Mari, com a Yukari, com a Sayumi, com a Piti, com a Tsuane, com a Maju, com a Elo. E aí vem Hildo, Pati e Yo. Eu vou pôr Yo. E aí no campo ele tá assim, ó. A gente tem o nosso time em campo, nessas duas artes. E vamos estrear uma nova. Eu vou melhorar, prometo, mas ela está assim, ó. E eu tô sozinha ali, com a viseirinha, passando sair, ninguém entendeu. Passando sair e sendo megafone. Fazendo lanchinho, preparando o lanchinho, fruta. Tá sozinha, mas isso a gente vai completar esse bench, tá, galera? Rondinha, considerações? Show! Temos 12 e olhando por esse lado também, 12 semanas que a escalação Softball Brasil tá no ar, então tem sido bem interessante, né, ao longo de todos esses programas, conversando com todas essas pessoas. Pô, foi bem legal aí conhecer um pouquinho mais da sua trajetória através dessas histórias, né? Pô, muitas delas muito engraçadas, mas também algumas reflexões bacanas, e eu acho que tem muita coisa aqui dessa live, assim, que vai bem na veia mesmo da ideia por trás da escalação, né? Não só de fazer uma apresentação, mas também da gente conseguir trazer outros olhares, né? Uma outra percepção mesmo do nosso jogo. Então isso é muito bacana. E bom, agradecer sempre, né? Todo mundo que está dando uma força aí, não só assistindo, mas curtindo, compartilhando, fazendo o clássico aí, não só para o canal crescer, mas principalmente para o conteúdo de softball começar a ser mais visto, chegar em outras pessoas, né? Essa é a ideia de tudo isso. E aí, por fim, eu só queria também aproveitar para convidar a galera também para dar um pulo ali na página da Federação Paulista, que tem alguns vídeos do Quarentreino que foram produzidos por atletas de softball, né? A gente até teve sábado agora o Dia Mundial do Softball, inclusive o Sami com o Casal Travinha, a Nega, a Bibi, o Hildo mesmo, que está aí acompanhando com a gente. Pô, fizeram uma live sensacional, precisamos de mais coisas como essa. E, enfim, para nos viar tanto como já fiz, voltando para o Quarentreino, hoje eu subi aí o da Gabriela Suzuki, que é da Sanfran, joga com a galera de Sanfran. Você falou do Universitário, putz, eu acho que tem uma relação realmente muito interessante mesmo, uma coisa para a gente olhar diferente. Como a galera se organiza, se mobiliza e como eles são interessados, cara, isso é muito legal. Então hoje tem um vídeo aí de uma representante do Universitário. Enfim, para não me alongar mais, boa noite, lavem as mãos, fiquem em casa por enquanto, vamos cuidar. E é isso, galera, até a semana que vem. Obrigado, Iô, pela disponibilidade, valeu, Sami, tamo junto.